Olá, eu sou Edilson Mazeiro, sou pastor e estou aqui no canal Vamos Frutificar. Pessoal, nós estamos trazendo hoje dois temas maravilhosos da nossa lição. São, na verdade, duas aulas, né? A aula que foi dada dia 20 de julho, nós vamos aqui fazer um comentário, e também a aula de dia 27 de julho, em nome de Jesus. A revista que estamos trabalhando, essa aqui é a revista da CPAD, Lições Bíblicas, fala sobre a igreja em Jerusalém. Nós já passamos pela primeira lição, que é a igreja que nasceu no Pentecostes, e a segunda, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Pessoal, nós vamos estar fazendo comentários acerca dessas lições, e logo, pouco tempo, nós vamos estar trazendo também um resumo das lições e uma pré-aula também para você, professor da escola dominical. Olha que interessante aqui a lição que foi dada semana passada na nossa igreja ali, a DEP Matriz. Eu sou pastor ali, estamos trabalhando naquela igreja ali desde o início do ano, e estamos agora com professora nova, inclusive, né? A diaconisa Vanessa foi quem lecionou a lição de número 3. A nossa igreja fica ali na rua Aida Pogi, número 2, em Japeri, mais precisamente no bairro de Santa Amélia, ali no distrito de Engenheiro Pedreira. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. A lição falou sobre a pregação do Evangelho. O tema é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Olha que interessante aqui a verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Está falando aqui, obviamente, da pregação de Pedro, logo após fazer aquela cura maravilhosa dali, daquele homem que diz a palavra, né, que ele era enfermo de nascença, um coxo, um aleijado de nascença, um paralítico, e ele estava na porta ali do templo, quando Pedro e João, né, Pedro mais precisamente, fala, olha para nós, ele olha e aquela cura acontece, coisa maravilhosa, coisa poderosa. Portanto, meus irmãos, o que vai acontecer? Aquele homem vai entrar no templo, saltando, pulando, cheio da graça, cheio de alegria e muito grato ao Senhor. E aquilo vai ser notório, aquilo vai chamar muita atenção e vai dar o que falar. E vão interrogar Pedro e João para saber o que foi aquilo. E ele fala, olha, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós achando que por nós teríamos capacidade e condições de ter feito isso? Não, não, senhor. Foi no nome de Jesus que ele foi curado. E ele começa a pregar uma palavra poderosa. E a pregação de Pedro, né, fala sobre, é uma pregação cristocêntrica. E olha aqui, por exemplo, ó, o primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus, né? As Escrituras testemunham de Jesus e as Escrituras confrontam o pecado. Então, na mensagem que Pedro traz, é a mensagem que a igreja tem que ter. A mensagem por exemplo, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Outra coisa também aqui, tem que mostrar Jesus. A pregação do Evangelho tem que falar de Jesus, tem que mostrar Cristo. Olha aqui, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já havia sido preditas pelos antigos profetas. E também a pregação bíblica, ela tem que confrontar o pecado. Olha, ela deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. E aí que tá, né? Quando eles vão falar, o que nós fazemos agora? E aí eles vão dar, arrependei-vos e sejam batizados. Entende? Então toda a mensagem é assim, poderosa, maravilha, glória a Deus. A igreja que prega no poder do Espírito Santo, olha só. O Espírito, ele capacita o mensageiro. E Pedro, ele vai falar, fixar os olhos, né? Ele fala para o homem fixar os olhos nele. E podemos entender que aquele milagre só aconteceu por conta da ação do Espírito Santo na vida de Pedro. A ação do Espírito Santo enviado por Jesus. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, está aqui na revista, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Foi interessante, foi falado sobre quem é que prega, né? Quem deve pregar na igreja, ou quem deve pregar a palavra. E ficou bem claro ali a aula dada pela nossa irmã, que todos devem pregar a palavra.
Mas nunca tive oportunidade de pregar. Pastor, só ele que prega, só quem é obreiro, só quem é do ministério. Não, meu irmão. Você pode pregar e você deve pregar. E foi falado ali pelos irmãos também que existem vários tipos de pregação. Existem vários tipos de formas de pregar, né? A forma de pregar no sentido até mesmo de viver o Evangelho. Quando você vive o Evangelho, você está pregando a palavra. Quando as pessoas veem em você a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, quando você é uma pessoa boa, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que fala, né, só o que deve, que não vive em fofoca, em mexerico, enfim, você está pregando o Evangelho. E o Espírito Santo, ele é quem nos capacita. E o Espírito Santo glorificará Jesus. Olha aqui, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Hoje nós temos aí, né, os tais dos coaches, né? E infelizmente invadem aí a nossa internet, né? Graças a Deus eu nunca fui atrás desses caras, nunca vi pessoalmente esse pessoal, mas a gente chega até nós pela internet e infelizmente, né, chega até nós, mas faz parte, a gente vê cada aberração, cada coisa, né, que não condiz com a palavra de Deus. Uma igreja que prega a esperança vindoura. Olha que interessante aqui, olha. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Na verdade, existe um termo aí que fala que pregar para convertidos. As pessoas muitas das vezes estão preocupadas em pregar dentro da igreja, só para quem é crente, só para quem já conhece o Evangelho, que é claro que nós temos que manter ali a fé, ensinando, falando. Porém, nós temos que pregar para aqueles que são contra nós, né? Eu vejo hoje uma igreja que, eu não quero falar de política aqui, mas uma igreja que se posiciona de forma a ser adversária, inimigo das pessoas que são contra o Evangelho. Ora, eles podem se colocar como nossos inimigos, mas nós não podemos nos colocar nunca como inimigos deles, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, o vilão da história, não são as pessoas, mas é quem as usa, é Satanás. E nós não podemos nos colocar como adversário, como inimigo das pessoas, porque o nosso inimigo é o diabo. E nós, na verdade, as pessoas que são nossos inimigos, na verdade, são nossos alvos. São pessoas das quais nós temos que falar da palavra, as quais nós temos que pregar o evangelho. São pessoas que nós temos que ganhar para Jesus. Então não pode ser meu inimigo. Eu tenho que trazê-los para a fé, eu tenho que trazê-los para a salvação, para a luz. Então não pode ser meu inimigo, na verdade são nossos alvos. Amém? Aqueles que nos têm como inimigo são nossos verdadeiros alvos. Olha, por outro lado, essas palavras de Pedro, olha para o futuro e aponta para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança. Então, a nossa mensagem é essa, uma mensagem de esperança. É uma realidade que se cumprirá no tempo de Deus. O quê? O arrebatamento, a restauração dessa terra, desse povo, dessa humanidade, desse mundo. Deus vai vir, vai limpar tudo, vai ser uma bênção. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem. Então, se você está comigo aí nesse vídeo, se está sendo útil para a sua vida, se inscreva no nosso canal, dá aí um joinha e um like e também comenta aí, fala o que você achou da sua lição, como é que você está, como é que está a tua vida. Que bênção, né? Eu vou ler aqui um pedaço da conclusão para a gente fechar essa aula aqui do dia 20, que foi muito bem lecionada e bem ilustrada e bem trazida, né, pela nossa irmã, e foi uma bênção. Olha, Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Sagradas Escrituras. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Oh, glória! A lição do dia 27 de julho, pessoal, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem igreja. O Espírito Santo é o que dá vida à igreja. Então, olha, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e é ousada, né? Ou ousa no testemunho cristão. Então, tem que ter o Espírito Santo agindo em todo o tempo, trazendo e fazendo as maravilhas e conduzindo a sua igreja. Uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Olha o que o comentarista fala.
ela suporta o sofrimento, ela não negocia seus valores e ela está convicta de sua fé. Olha que interessante. Olha, após a pregação junto à Porta Formosa, eles são levados presos. E aí o que vai acontecer? Quando eles são presos, eles são interrogados. E vem a ameaça. A ameaça de que eles. Uma ordem para que eles não falassem no nome de Jesus. Só que diz a palavra que Pedro, eles demonstram que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, e foi um revestimento de poder do alto, né? Olha só, eles estavam cheios do poder. Então, nada podia abalar, porque eles podiam, né, na verdade, aqui, suportar o sofrimento. Então, eles foram enfrentados, foram afrontados, mas por estarem cheios do Espírito Santo e revestidos do poder, que o versículo 17 fala isso, né? Que eles estavam cheios do Espírito Santo, aliás, versículo 8, que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles foram revestidos. E a igreja precisa ser revestida também do Espírito Santo para aguentar o sofrimento, as provações que enfrenta, não é? E não negociar os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a não falarem no nome de Jesus, eles falam, olha, julgai que não é justo seguir a vós antes do que a Deus. Uma das marcas da igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. A igreja não pode aceitar ser invadida, né, por situações alheias à palavra, né? Obedecer a dois senhores. O próprio Jesus fala, não tem como ter dois senhores. E, infelizmente, hoje em dia, muitas questões têm entrado no meio da igreja, questão financeira, questão política, ultimamente, e que tem feito a igreja sair da sua rota. A igreja não, mas muitas lideranças da igreja têm saído da sua rota. Olha que interessante aqui, olha. Não podemos perder os princípios. Não podemos perder essa primeira prática. Qual prática? Qual princípio? Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. E segundo, não negociar os valores. Não podemos aceitar obedecer a homens. Não podemos obedecer aquilo que a palavra de Deus é contra. Temos que obedecer a palavra do Senhor, ser fiéis a Ele, nos santificar e resistir toda e qualquer afronta que vem contra nós. A igreja cheia do Espírito Santo está convicta na sua fé e não se apoia em suposições, mas em fatos, né? É outra reflexão maravilhosa que o texto traz. Uma igreja que ora com poder. E aí vem falar, o texto ele foca muito a questão da oração, né? Que eles oraram e foi uma bênção a oração. E ali eles clamaram ao Senhor e a oração foi uma oração, e nós vamos falar isso aqui, uma oração bíblica, uma oração que cita salmos, né? Uma oração poderosa. E também diz a palavra aqui no final que o lugar que eles estavam tremeu. Tremeu, a casa se tremeu, né? O lugar que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, olha, a oração ela faz toda a diferença. E se você não entende essa prática de oração, você precisa entender o que é a Bíblia de fato. Né? Aquele que é cristão precisa estar constantemente em oração e falando com o Senhor. O propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, eles vão ficar felizes por serem soltos, né? Porque ali o que vai acontecer é que vai haver uma dificuldade de prendê-los, eles não vão conseguir mantê-los presos, eles vão ter que liberar Pedro e João, e eles vão para lá orar e agradecer e reconhecer que só Deus, foi o poder de Deus que os livrou daquela circunstância, daquela situação. E eles estavam orando, diz a palavra que eles oravam unânimes, todos juntos orando. E é interessante que o comentarista aqui, ele vai falar, o nosso irmão José Gonçalves, ele vai falar que havia ali crentes fracos, certamente, né? E crentes mais fortes na fé, assim como hoje. Temos crentes fracos, crentes fortes, crentes novos, crentes velhos, crentes maduros e crentes imaturos. Então, no meio da igreja, sempre vai haver esse tipo de crente. Mas nada disso impede que a igreja se une em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. A igreja tem que orar unida, unanimemente orando com fervor, e Deus faz mesmo, irmão. Orando fundamentado na palavra, aquilo que eu falei, estava fundamentado eles citam o Salmo 2, né? Uma oração feita na palavra de Deus, não terá nenhuma garantia de ser respondida, se não for, né, baseado na palavra de Deus, porque ele vela pela sua palavra para ser cumprida, está lá em Jeremias, capítulo 1,
Deus falando com Jeremias, né? Que ele vela pela sua palavra para ser cumprida. E para aqui, fechando aqui o terceiro tópico, né? Uma igreja ousada no seu testemunho, a ousadia tem que estar dentro da igreja, né? Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Outra coisa aqui também, o evangelista Lucas, né, que é quem é o escritor do livro de Atos, nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui não é batismo com o Espírito Santo, tá, irmãos? Porque aqui todos já eram batizados com o Espírito Santo. Né? Mas aqui, na verdade, fala do derramamento de dons, né? Deus, línguas, profecias, enfim, o agir do Espírito Santo. É o reteté que a gente fala hoje em dia. Dizem que não pode usar essa palavra, né? Mas é o mover de Deus. E foi o que aconteceu ali. Né? Eu costumo dizer que o céu estava abaixo, né? E foi o mover do Espírito Santo, foi uma bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo, para que seus dons tragam edificação à igreja. Porque, olha a conclusão do texto, eu já li agora há pouco, falei, né? Que diz que eles anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Ou seja, o dom do Espírito Santo tem uma função, tem um objetivo, é para o que seja útil, é algo que tem utilidade. E se você está gostando desse conteúdo, está curtindo o nosso vídeo, está se alimentando dessa palavra, não deixa de se inscrever no nosso canal, não. Me ajuda nessa missão aí, pessoal. Eu estou lutando para chegar aí nos meus primeiros 200 inscritos, e o canal está crescendo de forma orgânica. Nós estamos trabalhando muito para crescer esse canal e tem sido uma bênção, e eu preciso da sua ajuda. Na lição vimos que a característica de fato uma igreja pentecostal, né? O que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Né? Ela não foi perfeita, a igreja, mas ela era uma igreja cheia do Espírito Santo e, como foi dito na lição de número 2, um modelo a ser seguido por todas as igrejas. Essa igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. E que bênção maravilhosa que Deus nos concede, né, a viver e a poder estar experienciando e lembrando e rememorando todo esse início da igreja, o início do movimento pentecostal, porque tem gente que diz que o movimento pentecostal começou há 100 e poucos anos, há 200 anos, vão falar que foi através de William Seymour, outros vão falar que foi, enfim, foi através dos moráveis, mas enfim, na verdade o movimento pentecostal começa no dia de Pentecostes, ali naquele primeiro ano do derramamento do Espírito Santo, onde foi uma bênção ali que encheu toda a casa, e está registrado em Atos capítulo 2. É ali que começa o movimento pentecostal e dura até hoje essa chama. E essa chama tem que continuar. A palavra de Deus diz, né, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É a missão minha e a missão sua manter essa chama acesa em nome de Jesus.